Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com um sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos-nos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui nos encontramos mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, com a palavra aberta e exposta à nossa frente. Que possamos, Pai querido, ter nesta noite um bom tempo na Tua presença, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, porque viemos para aprender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, fazer com que possamos construir, através desta revelação, a estatura do varão perfeito. Ajuda, Senhor Deus, a cada um, e que o Senhor possa acrescentar à leitura da Tua palavra as bênçãos sobre ela. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu trouxe 2 CDs para cada um dos irmãos. Eu entreguei na terça-feira, se eu não me engano, Esposo e Esposa, o vaso mais fraco. E hoje eu trouxe Esposo e Esposa, ou Cabeça. Então depois os irmãos podem pegar esse CD. E também trouxe outro, Falsos Profetas pós-revelação, segunda parte, semente de discrepância dentro do grupo da mensagem. No grupo da mensagem. Falsos Profetas pós-revelação, segunda parte, semente de discrepância no grupo da mensagem. Então depois os irmãos podem pegar esses 2 CDs, depois da reunião, depois que nós terminarmos essa parte nessa noite. Amém? Graças a Deus, mais um culto, mais uma Santa Ceia. Esta Santa Ceia é a última do ano de 2012. Como eu disse na oração no princípio, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor Jesus tem nos ajudado. Mesmo com tantas dificuldades que foram nos apresentadas nesse ano de 2012, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor não tem nos deixado. Pelo contrário, tem provado que Ele está no nosso meio. E a sua prova maior e garantia maior é que Ele tem nos dado a sua palavra, em termos de revelação. E, no entanto, essa última ceia de 2012, pelas quais nós, como cristãos, deveríamos estar de uma forma mais exultante, mais agradecido, não menos agradecido, mas mais agradecido. Por termos essa responsabilidade de, como cristão, nos apresentar diante do Senhor, na mesa do Senhor, para nós tomarmos a Santa Ceia. E isso prova que de alguma forma nós temos em algum lugar uma parte com Ele, né? Porque se nós não fazermos, não praticarmos, não teríamos parte com Ele.
E ele disse mais que quem de mim se alimenta vai viver por mim. Quando ele falou sobre a ceia, sobre o seu corpo que era partido, ele disse: meu corpo verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. E ele disse que nós, ao fazermos isso, nós estamos vivendo. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Então, só existe uma forma de viver, e isto é por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio dessa videira, das quais estão enxertadas essas ramas, pelas quais suga desta vida toda esta proteína da cristandade, do cristianismo, que faz soltar para os filhos e filhas em termos de revelação, em termos de sacrifício. O profeta diz na mensagem o seguinte: quem não entendeu o sacrifício de Jesus, quem não entendeu o que ele fez lá na cruz do Calvário, quem não entendeu realmente o que ele fez, ele disse que não era nós merecedores de passar na Santa Ceia. Porque, em primeiro lugar, diz o profeta que nós devemos olhar para o nosso semelhante. E o profeta disse que ele se tornou semelhante a nós. E semelhantemente igual a nós, tomando essa parte, a forma humana, ali está um humano dando a vida por alguns amigos, por algumas pessoas. E, no entanto, quando esta forma, essa pessoa, o Filho de Deus, fazendo tal sacrifício, tal apresentação, pelas quais, através desse sacrifício, o homem tem sido ajudado a vir a Deus, a voltar o seu rosto para Deus. O profeta disse: é um significado um tanto quanto grande, e no entanto esse significado deve ser conhecido. Depois de conhecido, diz o profeta, aí depois tem que ser lembrado. É por isso que nós lembramos todas as vezes. Amém, irmãos? Ele tem que ser conhecido primeiro, depois de conhecido, lembrado. Então ele disse que tinha que ser feito em memória. Em memória dele. E em memória estamos aqui nessa noite. Amém? Em memória. É como se fosse uma celebração, uma comemoração. Mas comemoração esta, que não é com muita alegria, assim, demonstrada fisicamente. É uma alegria que internamente o cristão revelado sente. Mas o profeta diz que quando ele vem para essa celebração conjunta, ele vem contrito. Ele vem com a alma despedaçada, quebrada, contrito de coração. E mesmo assim uma celebração. Amém? E mesmo assim uma celebração. É um momento de júbilo. É um momento em que se celebra, em que se comemora, em que se lembra, em que faz memória e traz à vista todas aquelas coisas que foram feitas lá. Por isso que é necessário Santa Ceia. Por isso que é necessário Santa Ceia, uma vez por mês, porque faz menção e faz memória. Igrejas que só fazem uma vez por mês, só lembram uma vez dele, uma vez por ano. Veja, foi necessário fazer uma vez por mês, nós lembrarmos. Porque mesmo se nós fizéssemos uma vez só por ano, nós esquecíamos. Os irmãos, né, irmãos? O profeta irmão Branco disse: sempre nós temos que voltar àquele Jordão frio. Ele disse: e chegará um momento que você vai ter que passar por ele pela última vez. Os irmãos, né? Então, muito bem. Como é de costume, o profeta irmão Branco diz uma mensagem, na mensagem Shalom, ele fala de quando
no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, na virada do ano, ele disse que enquanto o mundo está soltando seus rojões, os seus foguetes, ele disse que no coração do eleito, ele está também estourando de alegria por estar passando na presença de Deus, por estar tomando a comunhão à meia-noite. E eu faço isso todas as vezes. Se Deus permitir, novamente, nós estaremos passando de segunda para terça, à meia-noite, lá em Sarzedo, começando o culto às 9 da noite, e à meia-noite dando a Santa Ceia. A primeira Santa Ceia do ano, na virada do ano, como o irmão Brana fazia, como o irmão Brana praticava com a igreja. E essa será a ceia para todos os irmãos, uma reunião solene para todos os irmãos. E a gente vai dar essa ceia, como nós fizemos no ano passado. Então vamos terminar o ano tomando a ceia e começando o ano com a Santa Ceia. O profeta diz, você termina com o Senhor e começa com o Senhor. Ele diz, você termina na mesa e continua na mesa. Amém, irmãos? Muito bem. Crentes inconstantes. A palavra inconstante quer dizer algo que é sem firmeza. Algo que não esteja muito firme. Algo que não seja muito sólido, consolidado, afinco. A palavra inconstante, você pode dar para ela vários adjetivos no tocante a inconstante. Uma coisa que é inconstante é uma coisa meio que não salgada, meio que não doce. Uma coisa que é inconstante, às vezes você não percebe se está quente, se está frio. De forma que uma coisa que é inconstante é fácil para pegar, é fácil para nos pregar uma peça. Uma coisa que é inconstante é fácil para ser decepcionado. Uma coisa que é inconstante é fácil para ser enganado. Na mensagem Vida Escondida com Cristo, parágrafo 17, o profeta irmão Brana disse, eu sinto que no dia em que estamos vivendo, há uma grande necessidade entre o povo cristão, que eles parecem querer algo que não são capazes de conseguir. E vendo isso, e tendo a experiência do que eu estou falando, o profeta está querendo dizer o seguinte, eu não vou me construir em cima dessas coisas que eu estou dizendo a vocês, se eu não ter tido a experiência para isso. Em outras palavras, eu tenho experiência para dizer-lhes o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, o que eu estou enxergando. E vendo isso e tendo a experiência do que eu estou falando, então pensei que certamente seria uma boa coisa eu tentar explicar na minha maneira humilde, para que você possa se juntar e partilhar desta grande coisa que Cristo comprou para nós no Calvário. Agora, tudo isto vem através da expiação. Toda bênção que nós temos vem pela expiação. Nós não podemos ensinar nenhuma bênção fora da expiação. Cura e tudo mais tem que vir pela expiação, porque Ele morreu para nos redimir da maldição que foi colocada sobre nós pelo pecado de Adão. Mas mesmo assim, eu sinto que há uma grande necessidade entre o povo cristão, de que parecem querer eles alguma coisa, mas não sabem que não são capazes de conseguir. Os irmãos estão entendendo?
O profeta irmão Branham disse que Israel, saindo do Egito, é um tipo da noiva saindo de dentro das denominações, da igreja. Nós podemos observar que Israel teve um problema constante e ao mesmo tempo inconstante. Era constante os problemas, mas por causa de ser constante, tornou-se inconstante por meio dos seus problemas. E o profeta irmão Branham disse que uma hora eles estavam agradecendo a Deus, outra hora estavam reclamando de Deus. O profeta disse que uma hora eles estavam felizes, outra hora estavam tristes. Uma hora eles estavam demonstrando bastante fé, outra hora eles estavam bastante incredulidade. Uma hora eles estavam louvando a Deus, outra hora, como diz a Bíblia, provocando a Deus. E essa inconstância, esse sobe e desce, esse nem quente nem frio, esse dentro e às vezes fora, o profeta irmão Branham atribuiu uma coisa e a Bíblia atribuiu a outra. A Bíblia diz que esta inconstância que eles viviam era por causa da sua incredulidade. Os irmãos estão entendendo? Aí vem o profeta na mensagem, veio adentro e disse: isto é porque eles estavam comendo maná de fora. Isso é porque eles comiam somente o maná que caía lá fora. Então o profeta irmão Branham e a própria Bíblia demonstra para nós, dentro desta avaliação criteriosa, trazendo a condução, não condição, a condução. Em outras palavras, a forma em que Israel se conduziu depois que ela saiu da denominação. E o profeta disse que quando nós saímos da denominação e antes de chegar à terra prometida, no meio do caminho tem o deserto. No meio do caminho existe o estado de provação. E a Bíblia diz que Deus, tirando o povo do Egito, colocando no deserto, antes de chegar em Canaã, é para provar eles. Foi para prová-los. Deuteronômio 8:2 diz isso. Deus colocando eles no meio do caminho, entre Egito e Canaã, havia o deserto. E o profeta disse, era para prová-los. E no entanto, o profeta irmão Branham disse que desde que você ouviu a voz do alarido, desde que você ouviu o clamor de Deus por meio do mensageiro desta era, dizendo e entendendo, sai dela, povo meu. A partir desse momento que você descobriu que se você não aceitasse o batismo de Jesus Cristo, não tomasse a posição correta em termos de ceia, em termos de batismo, em termos de posição, se você não tomasse a posição correta, as pragas que era ocorrida para a grande prostituta iriam ocorrer com aquele que não saiu. Sai dela, povo meu, para que não incorra sobre ti as pragas. Então, fora disso, você já está salvo. Porque enquanto as pragas caíram no Egito, você estava salvo em Gósen. Amém, irmãos? Porque você aceitou a mensagem. Mas desde lá, quando você saiu do sistema, diz o profeta,
que até que você chegue na palavra total da hora, até que você chegue na revelação total da palavra da hora, que é a nossa Canaã espiritual, neste lugar onde Deus te coloca em Cristo, nesta posição reveladora desta hora, até que você chegue a isso, o profeta diz, ele tem te posto num lugar onde você talvez se sinta bem justificado, se sinta bem santificado, que não se preocupa nem um pouquinho em entrar em Canaã. Porque se sente bem justificado, se sente bem santificado, se sentiu bem em crer na mensagem, justificação, se sentiu bem em ter aceitado a mensagem, se sente bem em santificar, se sente bem em não cortar cabelo, se sente bem em purificar, se sente bem em pregar seus dízimos e suas ofertas alçadas e suas ofertas voluntárias, se sente bem em praticar isso, porque isso é bom, isso é religião. A Bíblia diz, esta inconstância que constantemente eles nutriam, é por causa da sua incredulidade. O profeta vem e diz, é porque eles estavam comendo maná fora. Eles estavam comendo maná que caía lá fora. Então observe, nós vamos explicar isso. O profeta diz na mensagem Vida Escondida, parágrafo 26, ele disse, ele nos tem tirado do Egito e nós estamos a caminho da terra prometida de Deus para o crente. Não é maravilhoso saber que estamos em nossa jornada esta noite? E note, na jornada, agora, as coisas não eram um mar de rosas. Eles tinham seus altos e baixos, problemas e desvios. Mas ainda assim, eles iam a caminho da terra prometida. Você note aqui, alguns deles reclamaram e murmuraram. Eles tinham visto visões e assim por diante. E Deus trouxe milagres extraordinários e fez grandiosas obras em seu meio. E assim que as provas vinham, eles esqueciam tudo e começavam a reclamar, murmurar, desviar, sair. Veja, certa vez, o profeta Irmão Branham disse uma vez assim. Uma vez ele disse o seguinte, que ele disse que não trocava ou não trocaria a sua experiência que ele tinha adquirido com Deus por 10.000 mundos. Ele disse, eu não troco a minha experiência que eu tenho com Cristo por 10.000 mundos. Porque mesmo que exista um mundo, ou 2, ou 3, ou 4, tudo isso vai passar. Mas a experiência que eu adquiri com Deus, essa nunca vai terminar. Ele disse, eu não troco minha experiência por 10.000 mundos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essa experiência não é a experiência de falar em línguas, de cantar, de ler a Bíblia, de ter todos os cultos sem falta, de ter todos os dízimos entregues durante um ano. Não é esse tipo de experiência. O profeta diz, você pode obter todas essas experiências e sem o batismo do Espírito Santo, nós ainda estamos perdidos. Sem o batismo do Espírito Santo, estamos perdidos. O profeta disse que todas essas experiências que eu acabei de citar, podemos falar, dançar, pular, vir os cultos todos os dias, se regozijar, dizer amém, bater palma, bater o pé, fazer tudo o que convém fazer, como cristão, como crente. O profeta disse que se nós descansar com isso, ele disse,
isto pode pregar um grande engano em nós mesmos, sem nós perceber. Os irmãos estão entendendo? O profeta diz: sem o batismo do Espírito Santo, nós não somos convertidos. Eu, sem o batismo do Espírito Santo, eu não sou convertido. Posso ter uma experiência boa de conhecer a mensagem, de pregar a mensagem. Posso ter uma experiência boa em oração, em jejum, em conhecimento. Posso ter uma boa experiência de não faltar nos cultos, ter aquela assiduidade constante na igreja. Posso demonstrar, vez ou outra, grande demonstração de fé, grandes obras, mas o profeta diz: tudo isso pode te pregar uma grande peça e você se descansar com isso e selar seu destino eterno. Ele diz: sem o batismo do Espírito Santo, sem a experiência desse novo batismo do Espírito Santo, ele diz: você está perdido. Você está perdido. E, no entanto, o profeta disse que sem o Espírito Santo nós não chegamos a conversão nenhuma. Mas ele disse: sem o Espírito Santo você não é convertido a quê? Em outras mensagens ele diz, na mensagem do sinal, ele diz: sem o batismo do Espírito Santo você não é convertido à mensagem do dia. Vocês vão entendendo, irmãos? Sem o Espírito Santo você não é convertido à mensagem da hora. Em outras palavras, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Aqui está o grupo de Lutero, cantando e se regozijando e dizendo amém a tudo que Lutero diz, ou tudo que Lutero pregou, ou seguindo as normas luteranas. Mas se Deus não está mais caminhando com Lutero, caminhando com a mensagem luterana, e Deus agora está caminhando com a mensagem de John Wesley, o profeta diz: aquelas pessoas podem demonstrar todo tipo de experiência que Lutero trouxe, eles não são convertidos à mensagem agora que mudou, a mensagem de Wesley, que é da hora. Eles são incrédulos, pagãos. Por que, pastor? Porque Deus se converteu a outra era, Deus se demonstrou a outra era, Deus está dando a conhecer a outra geração, e no entanto o povo não está percebendo. Mas quando você percebe isso, você se converteu à mensagem da hora. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Assim como Deus tem suas etapas, para a manifestação visível e plena na última etapa da sua mensagem terrestre aqui, por meio do mensageiro. Se Deus trabalhou na primeira etapa, se Deus trabalhou na segunda etapa, e se Deus está trabalhando nessa terceira puxada, qualquer pessoa que não é convertido à mensagem da hora, eles não têm conversão nenhuma aqui atrás. Não importa o tanto de mensagem as pessoas possam ter em casa, não importa o tanto de CD, de fita que eles podem ter em casa, ouvir a voz do profeta não é algo ruim. Ouvir a mensagem do profeta não é algo ruim. Ouvir ou ler a mensagem do profeta não é algo ruim, é a coisa boa que se tem. Mas tem uma coisa a dizer: se a pessoa não é convertida à mensagem da hora, ele não é um convertido. Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Por que, pastor? Porque assim como Deus deslocou de Lutero para Wesley, assim como Deus deslocou de Wesley para o pentecostal, assim como Deus deslocou do pentecostal para a primeira e segunda etapa, Deus também deslocou da primeira e segunda etapa para a terceira. E quando Deus desloca para uma determinada era, para uma outra manifestação da palavra, Deus quer que nós o acompanhamos. Amém? E quando você percebe isso, vê isto e entende isso, você foi convertido à mensagem da hora. Por que, pastor, convertido? Porque você foi convertido de uma visão anterior para a visão posterior. Você converteu a visão de ontem para a visão de hoje. Amém, irmão? Isso é conversão. Então, o profeta irmão Branham disse: o Espírito Santo
só vem para te fazer enxergar e receber a mensagem do dia. Parágrafo 126 da mensagem A Era de Laodiceia. Sem o batismo do Espírito Santo, você nunca poderá ter seus olhos abertos a uma verdadeira revelação espiritual da palavra da hora. Um homem sem o Espírito é cego para Deus e a verdade da hora. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, não importa as experiências aqui atrás. Não importa o tanto de experiência que eu obtive aqui atrás. Não importa. Se eu não sou convertido à mensagem da hora, eu ainda não alcancei minha conversão. Aí as pessoas vão perceber por que um grupinho eleito foi embora. Por que um grupo eleito chamado noiva, por que um grupinho eleito chamado virgem prudente foi embora e ninguém percebeu. Sabe por que esse grupinho foi embora? Porque eles eram convertidos à mensagem da hora. Por que, pastor? Porque eles viram o desdobramento, viram os deslocamentos. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vê, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O profeta disse na mensagem Pequena Belém. Ele disse: você sabe por quê? Você sabe por quê que os 3 magos entraram em Jerusalém e provocaram uma confusão? Ele disse: é porque eles, em vez de olhar para o mover da coluna, eles começaram a olhar para o mover da igreja. Em vez de olhar para o movimento que a coluna de fogo estava fazendo, a estrela, eles começaram a olhar para o movimento da grande igreja, Jerusalém. Foi por isso que eles perderam a luz. Foi por isso que eles perderam o movimento. Foi por isso que eles perderam. Mas eles perderam momentaneamente, porque na bagagem, em cima dos camelos, eles estavam carregando algo valioso, interpretativo, que apontava para o Messias. Estava levando ouro, incenso e mirra. A revelação não estava tão perdida assim, não. Nós podemos entrar em alguns movimentos. Nós podemos ficar assim meio deslumbrados com alguns movimentos. E homens podem ser pegos nisso. O próprio João na ilha de Patmos, Deus teve que corrigir ele. Por que você está admirando a grande prostituta? Esse movimento vai sucumbir. Não olhe para esse movimento, rapaz, você se perde. Porque você está admirando a beleza estonteante da grande igreja. Os 3 magos, em vez de olhar para a cruz, para dizer, eles entrou no movimento, não viu mais a estrela. Você sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou falar para você? Se nós aqui, esse cupinho que está aqui, for sucumbido a entrar em qualquer tipo de companheirismo grande dessa mensagem, perdemos o foco da mensagem. Perdemos a luz. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que dançar conforme a música. Você vai ter que dançar conforme a música. Você vai ter que dançar conforme o credo, conforme o dogma. Você vai ter que dançar conforme o movimento. Passa o rádio no nosso meio, não. Tem que falar segundo nós. Aí o profeta diz, vê, eles então fizeram uma bagunça em Jerusalém, deixou todo mundo atordoado. Deixou todo mundo atordoado. Você sabe por que eles começaram a fazer pergunta? Porque eles não viram a estrela. Na hora que eles saíram lá do Oriente, na hora que eles saíram lá do Ocidente para o Oriente, eles não fizeram nenhuma pergunta mais. Eles tinham certeza do que estavam buscando. Por quê? Porque do dia eles descansavam e de noite eles andavam. De dia descansavam, de noite andavam. Por que de noite? Porque a coluna de fogo aparecia de noite. A estrela aparecia de noite, então é hora de nós seguirmos a coluna de fogo.
Nós seguimos essa coluna de fogo. Irmão, você não segue coluna de fogo durante o dia, você segue coluna de fogo durante a noite. E nós estamos nessa era densa de trevas e escuridão, mas nós temos a coluna de fogo. Amém, irmão? Então observe. Aí o profeta vem na mensagem Vida Escondida. Parágrafo 48. Ele diz o seguinte: muitas pessoas às vezes não entendem, mas vamos observar. O povo está inconstante às vezes, vidas inconstantes. E quando estão inconstantes, constantemente tem problemas. Muitas pessoas, este espírito novo que Deus tem te dar a você, como Ele prometeu que daria um novo espírito, muitas pessoas interpretam que aquele novo espírito é o Espírito Santo. E é assim que muitas pessoas leram a mensagem. E eu lhe darei um novo espírito. Pensa que é o batismo do Espírito Santo ou o Espírito de Deus mesmo. O papai disse não. O papai disse não. Ele mexe no seu espírito, renova o seu espírito para depois receber o próprio espírito dele. Ele diz aqui, vê, Deus tem que te dar a você um novo espírito para conviver com o seu espírito. Algumas pessoas são tão más que não podem nem conviver consigo mesmas, quanto menos com Deus se Ele entrasse. É verdade. Tão duvidosos, com suas altas e baixas, seu entra e sai. Um dia está quente demais, outro dia está frio demais. Um dia você vê ele o mês todo da igreja, ou depois você desaparece um mês da igreja. Deus tem que te dar um novo espírito, te dar uma nova natureza para que você se dê bem com o espírito dele. Quando ele vier, eu espero que você veja isso. Ele te dá um novo espírito para você e depois entra com o seu espírito em você. Amém, irmão? Vê? Mas se ele entrasse de uma vez em você, enchido no seu espírito, você teria confusão com ele. Vê? Para lidar com você e habitar em você. Amém, irmãos? Então observe que o profeta diz no 47. Agora, ele disse que nos daria um novo coração. Ele nos daria um novo espírito. E muitas pessoas, mesmo o povo que diz ter recebido o evangelho completo, têm sido enganadas. O povo que tem recebido o evangelho completo tem sido enganadas nisso. Muitas vezes Deus disse: eu vos darei um novo espírito. Esse não era o seu Espírito Santo. Esse é o vosso espírito. Então eu colocarei o meu espírito depois de eu ter dado a vocês um novo caráter. Amém. E muitas vezes você recebe o Espírito novo e pensa que recebeu o Espírito Santo. Esse Espírito novo é o estado de justificação e santificação. Amém. Os irmãos estão entendendo? Vê? Muitas pessoas pensam que depois de receber o Espírito novo, pensa que recebeu o Espírito Santo. E aí começa a confiar no que tem crido, começa a confiar nas emoções, começa a confiar no estado de pureza, começa a confiar no estado de santificação, começa a confiar no estado de justificação. Não, é só crer, tá bom. Quando sua vida não chega nem perto disso. Isso é muito pouco, é um pouco rude, mas lembre, esta é a verdade. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então observe, no 52, o profeta irmão Branham disse: veja, você diz, irmão Branham, eu recebi o Espírito Santo. Sim. Eu como das boas coisas de Deus? Sim. Mas você está no átrio exterior. Essa é a razão que isso não se mantém. Essa é a razão que este ano
você está indo muito bem e no próximo ano você está de volta lá embaixo. Crentes inconstantes. Observe, esse avivamento, você está indo bem enquanto o avivamento está caindo. Quando o avivamento acaba, então você se vai a qualquer lugar por aí. Oh, recebi o Espírito Santo, eu tive a experiência disso. Isso está tudo bem, não tenho nada a dizer sobre isso. Mas por que isso não se mantém? Por que isso não se mantém? Eu fico observando assim, nesses tempos todos de pastor, esse tempo todo assim na igreja, eu tenho convivido com muitos irmãos, muitas pessoas, muitos irmãos, que na verdade fazem de tudo para conviver bem com a mensagem da hora. Mas na verdade, eles estão comendo maná lá fora, e o profeta disse que o maná que caiu lá fora não tem nenhuma diferença do maná que está lá dentro da panela dourada. Aí o profeta vem e diz: sabe por que o maná de fora cai 6 horas da manhã e 9 horas já derreteu tudo? Ele diz: é porque fica na presença do sol natural. Derrete. Aí quando é meio-dia, todo mundo está com fome outra vez. Aí começa a sentir fome. Mas o profeta diz: o mesmo maná que caiu é o mesmo que está na panela dourada. Ele diz: ui, por que o que está na panela dourada nunca se perde? Ele é constante, ele se mantém. O profeta diz: uma diferença. Um está na presença do sol e o outro está na presença da glória do sol, da Shekinah. Os irmãos, tá entendendo? Um está na presença do próprio Deus Todo-Poderoso. É por isso que lá ele nunca se desvanece, ele nunca acaba, ele é constante, ele se mantém a mesma coisa. Se o tabernáculo ficasse erguido 60, 70 anos no deserto, aquela primeira porção que Moisés pegou e colocou na panela dourada, nunca se perdia. Por quê? Porque está na presença da glória da Shekinah. Amém, irmãos? E o profeta Enoã disse, uma vez passando pela experiência do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo, o profeta diz: os anos é as dificuldades, os anos é as labutas, os anos é os problemas. Pode que passar 10, 30, 40 anos, se tiver enfermo, desempregado, nesse período, aquela porção nunca será perdida. Amém, irmãos? Ele se mantém a mesma coisa. Mas eu tenho visto, que coisa! Nesse período todo, você, como pastor, vê gente entrando e saindo, saindo e entrando e saindo. Não, agora eu estou firme, pastor. Agora estou quente demais. De repente, passa 2, 3 meses. Agora está gelado demais, pastor. Aí você vê aquela pessoa constantemente na igreja. Depois você não vê ela mais na igreja. Você vê ela dizimando 2, 3 meses direto. Depois 2, 3 meses sem dizimar, pastor. Você vê 3, 4 vezes seguidas da ceia, depois 2, 3 vezes sem ceia. Depois você vê 3, 4, 5 escola dominical, depois 2, 3, 4, 5 sem escola dominical. Inconstantes. Crentes inconstantes. Sabe por quê? Porque quando mandar lá fora, é isso que a igreja precisa hoje. É uma vida consagrada e escondida. Você não pode brincar e ficar brincando com isso. Brinca de crer nisso, depois não brinca de não crer mais nisso. Brinca de vir na igreja, depois brinca de não vir mais na igreja. Brinca de ceiar, depois brinca de não ceiar. Agindo como isso, você não está escondido, você está sendo visto. Por que você está tentando seguir como o mundo segue, como as igrejas seguem, como a denominação segue? Você está tentando viver como a outra igreja.
Você está tentando pertencer a uma organização melhor? Ou talvez usando novas roupas, tendo novas amizades, novos projetos? Não está de acordo com o cristianismo? Cristianismo é uma vida sacrificada. Cristianismo é uma vida constante. Amém, irmãos? Não inconstante. Vida escondida com Deus através de Cristo, selado pelo Espírito Santo. É disto que consiste uma verdadeira vida cristã. Não de quão bem você pode fazer isso, ou quão bem você pode cantar, tocar. Isso é bom. Quão bem você possa pregar, isso também é bom. Mas não é isso. É uma vida escondida, consagrada. O véu, a cortina baixou ao seu redor, e você está morto e enterrado. E está escondido em Deus através de Cristo e selado ali dentro pelo Espírito Santo. Amém? 60. Irmãos e irmãs, deixe-me dizer isso em nome de Cristo. Se você nunca esteve naquele lugar, se você está aqui só aqui fora comendo a comida de anjos, comendo a comida dos mensageiros, se você está aqui só aqui fora, esperando aquela comida, porque você sente fome, quando você for para casa, feche a porta, diga a seu marido para não te incomodar até amanhã. Diga para sua esposa também para não te incomodar até amanhã. Diga, deixe, você quer ir, você quer fazer isso? Talvez você quer ficar na presença de Cristo, talvez até que alguma coisa aconteça na sua alma. Você não vai ter essas experiências de altos e baixos mais. Ali fora eles comiam maná. Lá fora eles estavam comendo maná. E eles ficavam com fome antes de passar das 10 horas. Por quê? Porque se eles comessem aquilo daquela forma, que o sol derretia, eles teriam uma diarreia. Às vezes, tem certas mensagens que provocam uma diarreia em vários irmãos. Em vez de vomitar, cria diarreia. Eu estou lendo o parágrafo 60. O sol derretia o maná e ele se acabava. Mas essas pessoas aqui estavam estabelecidas ali, Arão, ali dentro, no lugar santo, o qual nós somos sacerdote de Deus agora. Ele está ali dentro, poderia comer o maná todos os dias, todas as noites, durante todo o ano, e passar dos anos, e ele nunca seria contaminado. O dia todo ele está comendo daquele maná. Vê você? Você sabe por que ele nunca acaba? É porque ele está na presença de Deus. Os irmãos estão entendendo? Parágrafo 62, ele disse: essas são as pessoas que vivem ali fora, e ainda assim eles amam o Senhor. Olha só, presta atenção. Essas pessoas que comem o maná ali fora, são pessoas que estão comendo maná lá fora. Fora de quê? Não estou dizendo fora, não é lá no mundo não. Fora do átrio interior. No átrio exterior é onde as pessoas ficavam. É onde o maná caía todo dia. Essas são pessoas que vivem ali fora. E ainda assim eles amam o Senhor. Há pessoas assentadas aqui, nesta noite de Santa Ceia, que amam ao Senhor e que estão vivendo ali fora nesses átrios. Vê? Comendo o maná. Mas depois disso tem cólicas. E apenas alguns dias. Você não sabe de onde ela vem. Essas cólicas. Eu simplesmente não consigo manter-me firme, irmão Brana. Simplesmente não consigo manter e ir todos os cultos, irmão Brana. Simplesmente não consigo ser um dizimista fiel todo mês, irmão Brana. Não consigo estar nos cultos constantemente, irmão Brana. Simplesmente não consigo manter-me firme, irmão Brana. Eu não sei qual é o problema, irmão Brana. Eu sei. Eu sei qual é o seu problema.
é porque você nunca entrou ali dentro, você está aqui fora, mesmo assim ama o Senhor. Simplesmente chegue mais perto, irmão. Chegue mais perto, e mais perto, e mais perto. É tudo que você precisa fazer. Eu gostaria de conseguir viver como o irmão Peterson, irmão Brana. Eu olho para o irmão Peterson, você tem como exemplo, eles estão sempre felizes, não importa o que aconteça, irmão Brana. Eu fico observando a família Peterson, como eles vão felizes para a igreja, com sol, com chuva, como eu vejo eles entregando seus dízimos, suas ofertas, participando da Santa Ceia, irmão Brana, felizes e tudo mais. Eu queria ser como eles, irmão Brana. Então você tem que entrar dentro como eles entraram. Sim, você pode. Você está no mesmo grupo. Você está na mesma igreja. Você tem o mesmo pastor. Você tem a mesma mensagem. Porém, um está dentro e o outro está fora. Quantos será que estão assim, irmãos? Mas o homem que entrava, o véu caía por detrás dele. Ele não dependia da luz do sol, nem da luz da estrela, ou da luz da lua, e nem dependia da luz dos 7 cartiçais de ouro que estava no segundo átrio. Ele não dependia das 7 eras da igreja, porque quando ele entra no terceiro átrio, ele deixou as eras para trás. Os 7 candelabros estão no segundo átrio. Uma bandeira aqui representa as 7 eras. Os 12 pães aqui, os pães asmos. Ou seja, o que os anjos das 7 eras fazem é trazer luz sobre os pães. O profeta diz, para que tem os pães? O profeta diz, o sacerdote tinha que entrar, ver onde os pães estão pela claridade do candelabro. Mas o profeta diz, mas quando Arão entrava véu adentro, que a cortina caiu sobre os cobres, ele deixava as eras para trás. Amém, irmãos? É o que a noiva tem que fazer. Ele disse, ele deixava os 7 cartiçais de ouro para trás, deixava essas eras para trás, e se movia-se para o altar, e debaixo das asas entrelaçadas do querubim, a glória Shekinah do Senhor estava ali, uma luz suave, e ele vivia, estava ali todo o tempo, dia e noite, ele caminhava na luz do Deus vivo, mesmo que as nuvens estivessem postas, a chuva estivesse caindo, mesmo que trovões estivessem trovejando, mesmo que um exército estivesse vindo, não significava uma mínima diferença para ele. Ele estava protegido, ele estava na glória da Shekinah, vivendo na presença de Deus. Amém, irmãos? Ele não se preocupava com nada. Ele não ouvia nenhum barulho aqui fora. Ele não murmurava, ele não, de forma alguma, ele estava sempre dócil, alegre na presença de Deus. Tinha rojões, tinha barulho, tinha guerrinhas ali fora, ele não entrava no meio disso. Ele estava na presença da grande, doce e suave presença da Shekinah. Amém? Os irmãos estão entendendo? Véu adentro. Véu adentro, 92. Véu adentro, 92. Observe. Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho e entrando na terra prometida, Deus, por graça, todas as noites fazia chover maná do céu. E o povo ia e comia. E isto é o que sustinha durante a viagem. Bom, então vamos pegar aqui as 7 eras da igreja. Olha a jornada longa que tem desde Éfeso. Uma jornada longa. Tá. Nessa jornada tem coluna de fogo? Tem. Começa com coluna de fogo, termina com coluna de fogo. Quem está entendendo diz amém? Começa a coluna de fogo derrubando pau, termina levantando e lembrando. Então, é um longo percurso, até que a volta do Filho do Homem de novo. Tá, tudo bem. Então, nós estamos
aqui fora, nesse longo percurso. Aí o profeta diz, vê, Deus providenciou alguma coisa para esse povo. O que ele providenciou para esse povo? Comida de anjo. Bom, são 7 anjos. Quem diz amém, irmãos? Comida de anjo. São 7 anjos. O que o povo estava comendo? O povo estava comendo comida de anjo. Como é que o povo come comida de anjo? Deus revelava o mensageiro passava para a igreja. Amém, irmãos? Comendo comida de anjo. Tá. Deus providenciou a comida de anjos para a viagem da igreja. E às vezes, muitas vezes, encontramos que se deixava o maná certo tempo na terra, se derretia. Presta atenção. Algo assim como a neve, não se mantinha. Agora, vemos que o mesmo ocorre na cristandade. Há muita gente que lhe dá fome antes das 9. Vocês têm um montão de estrelas de acampamentos. Muita gente vai ao serviço e se regozija, se alegra em Deus, ouve o que a mensagem está dizendo. Bom, terça, sexta e domingo, vocês vêm porque a comida acabou. O alimento de ontem não serve mais para hoje. Nós viemos nessa loja de jornada comer comida de quê? Essa mensagem aqui é mensagem de quem? Quem trouxe? O 7º anjo. É comida de quem? Não é comida misturada com credo nem dogma. Isso aqui é comida de anjo. Amém, irmão? Aí você vem na terça para ler um pouquinho, comer comida de anjo. Você vem na sexta, ler um pouquinho, comer comida de anjo. Você vem domingo. E isso nós fazemos o ano inteiro. Quem está entendendo diz amém? E muitos vêm e comem dessa comida. Muita gente vai ao serviço e regozija e se alegra com a mensagem, com o sermão, enquanto que o Espírito de Deus está caindo. Toda condenação sai de seus corações. Então, um dia depois disso, se encontram de novo no velho moendo e comendo maná. Quem entendeu diz amém, irmãos? E 2, 3 dias depois, eles se encontram de novo no velho moinho, moendo as velhas coisas de novo. Sem dúvida estava comendo maná. Quem está entendendo? Ah, mas eu vi você tão alegre ontem, tão dócil ontem. Hoje você está igual um bolo, está igual dilacerando. Sem dúvida, ontem estava comendo maná. Quem está entendendo? Observe. Aí o profeta vem no 103. Tem notado você uma coisa estranha? A multidão que se alimentava do maná era mista. Gente que é pecadora, vê? E havia pessoas ali no meio da congregação que podia regozijar vendo a obra de Deus, curando os enfermos, se alegrando com a gente que atua corretamente. Podem abrir seus corações e se alegrar num sermão que tem sido pregado sob a unção, e esse é o mesmo maná que o cristão está comendo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Você acha que na cadeia só tem gente condenada no sentido que não seja inocente? Que não seja inocente? Lá também tem pessoas inocentes. Não tem só gente que está pagando. Existem muitas pessoas que estão ali pagando por ser inocente. Mas a comida que vai para o que está condenado é a mesma comida que vai para o inocente. Os irmãos entendendo? E o profeta diz, havia uma multidão mista no arraial, ao lado do tabernáculo, que comia o mesmo maná. No parágrafo 106, o profeta disse, tenho me encontrado com pessoas que se alegram num culto, vão na Santa Ceia, cantam, fazem de tudo, vejo sair da igreja e talvez na segunda ou na terça-feira, vivendo uma vida alheia ao que ouviu naquele domingo. E o homem ou mulher, quem for, volta e lhe cumprimenta e lhe diz, eu não quero fazer essas coisas. Você lamenta por eles,
Você tem visto pessoas aceitarem isto? Vê você? Qual é a razão deste problema? Qual é a razão de tudo isso? Vê? É porque ele está comendo maná o tempo todo ali fora e está bem com isso. Satisfeito com isso. Os irmãos, né, irmãos? 109. Ele disse: as pessoas vão na igreja e depois vai ver aquele irmão, vai ver aquela irmã. Oh, quantos dias nós nos encontramos, irmã? Quantos dias, faz quantos cultos? E ali estreita sua mão e depois te chama de irmão, de irmã. Fora da igreja fazem qualquer negócio incorreto para obter alguma ganância pessoal. Eu não diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo. Estão? Porém eu digo que há coisas que as pessoas fazem que os muda completamente. Agora, preste atenção. Eu vou dizer para você aqui, o mesmo povo que estava sentado lá fora comendo maná, era o mesmo maná que estava lá dentro da panela dourada. Com uma diferença. Porém, o povo que estava comendo aqui fora era o mesmo povo que se regozijava, mas era o mesmo povo que mexericava, era o mesmo povo que fazia algo diferente, era o mesmo povo que murmurava, eram os que davam problema, eram os que estavam quente e frio, eles eram inconstantes. Agora você pergunta, e por que Deus derramava para eles essa bênção? Por que Deus não lhes tirava a comida de vez? Você vai ver por quê. 110. É 110? 171. 171. Aí o profeta vem e diz. 110. Ele diz: vou te dizer por quê. Eles estão lá fora comendo a mesma classe de maná, tendo a mesma mensagem. Têm sido trazidos ao acampamento. No campo era onde as pessoas obtinham maná. E eles estão ali. E esse maná que come esse homem, come o outro também. Esse maná que come o que faz mexerico, o que fica falando mal um dos outros, é o mesmo que come aquele que não fala. Ambos têm o mesmo pastor, têm a mesma Bíblia, têm o mesmo mensageiro. Um parece fiel e humilde e o outro tem suas altas e baixas. Entra e sai. Um tempo você vê ele na congregação, outro tempo você não vê. Ambos comendo o mesmo maná. Porém, um tem entrado e o outro ainda está lá fora comendo do mesmo maná. Ambos são crentes na verdadeira palavra, porém um está lá fora, enquanto o outro está lá dentro. Um parece que tem suas vidas altas e baixas, mas o outro vive sempre vitorioso na presença de Deus. Amém? É aquilo que o irmão Breno estava falando, do rapaz. Irmão Breno, eu fico vendo tal fulano, eu não consigo ver igual ele, qual é o problema? Não consigo ser igual aquele irmão, aquela irmã. Vê? Aí no 171, o profeta irmão Breno disse: agora, se você estiver caminhando o tempo todo assim no ato exterior, claro, você está comendo a mensagem, comendo maná, claro que você é um crente, seguro até que você tem vida eterna. E é seguro que você, se chegar a morrer, pode ir até o céu, verdadeiramente. Porém, que classe de vida está você vivendo? Você se levanta em algumas ocasiões e você diz: bom, hoje sim tenho mau gênio. Eu disse, não pude evitá-lo. Perdoe-me, Deus. Seguramente que perdoará, certamente que fará. Você é um filho. Porém, que classe de vida está você vivendo? Oh Deus, não odeia você viver essa classe de vida? Os contínuos problemas, as altas e baixas, se desvia hoje e depois regressa amanhã, se desvia hoje de novo e se desvia de novo. Uma vez você está regozijando demais, outra vez você nem diz amém.
e de novo regressa à igreja, caindo, se levantando, excusando-se aqui e ali, sem dúvida a esse outro indivíduo não lhe ocorre assim. Presta atenção, Arão, presta atenção quem entra lá dentro e come de uma vez daquele maná que nunca pode desvanecer. Que você uma vez comendo dele, você nunca sentirá fome. Amém, irmãos? Come dele de uma vez para você ver. Bebe da sua água uma vez. Nós lembramos da lavagem da pura da palavra. Bebe da sua água uma vez. Come da sua carne. Come da sua palavra uma vez. O profeta disse, e Jesus disse, aquele que tem fome, aquele que tem sede. Amém, irmãos? Venha a mim, beba. Beba de uma vez. Bebe uma vez. Talvez você está bebendo do Riacho Querite, talvez está bebendo aqui do Rio Tigre, do Rio Nilo que está correndo aqui perto do Jordão, talvez está bebendo desse rio que passa perto do tabernáculo. Havia muitos rios, muitas fontes nos dias de Jesus. Os mesmos crentes que seguiam Jesus viviam daquelas fontes. E no outro dia voltaram a beber outra vez. Mais uma vez eles beberam da fonte que jorra para a vida eterna. Amém, irmãos? E nunca mais teve sede. E o profeta diz, uma vez entrando, o profeta diz, você não vê aquele irmão mais reclamando, não vê mais aquela irmã reclamando, você não vê ele mais faltando nos cultos, você não vê ele mais faltando na ceia, você nunca vê, porque ele entra de vez. Amém, irmão? Aleluia. 170. Na mensagem Hebreus capítulo 6, estamos quase terminando essa parte, parágrafo 89. Hebreus capítulo 6, segunda parte, parágrafo 306, antigo. Esta é a maneira que é com Deus e sua igreja. Quando você nasce no reino, você entra no reino. Você é estabelecido no reino. Você terá suas altas e baixas? Sim, pode ter, na verdade. Mas você permanecerá um cristão. Você continuará nascido do Espírito de Deus. Amém? Deus terá que te tirar da terra mais cedo. Aí o profeta diz, entrando uma vez no reino de Deus, lá dentro do reino, colocado no reino, diz, se você tiver suas altas e baixas, significa que ele te tirará da terra mais cedo. Os irmãos entendendo? É por isso que eu preguei a mensagem tempos atrás aqui, porque aqueles que estão comendo maná aqui fora, tendo suas altas e baixas, e entrando e saindo, nunca é tirado. Aí põe em vista a predestinação, um monte de coisa. Um monte de coisa. Os irmãos entendendo? Pergunta e resposta número 14, 214. O profeta diz o seguinte, 214. Você está salvo? Eu estou tão feliz em saber que Cristo salva. Nós podemos nos afastar, claro. Podemos fazer o errado. Todos nós temos nossas altas e baixas. Mas na sua alma, logo que você faz qualquer coisa, quando há algo errado com você, você sabe o que é. Agora, bem ali é hora de saltar. Aquela é a hora para saltar, se afastar daquilo de vez. Amém? Os irmãos, entendendo? Você pode observar que Arão constantemente entrava no templo, mas houve uma queixa contra Arão. Houve uma queixa contra Arão. Houve uma situação difícil com Arão. Isso não quer dizer que o homem que entra ali constantemente não terá também suas altas e baixas. Os irmãos entendendo, irmãos? Só teve uma pessoa que teve a presença de Deus constantemente que nunca teve altas e baixas. Esse foi Jesus Cristo. Mas os demais que estiveram na presença de Deus tiveram suas altas e baixas. Os irmãos entendendo?
Vê? Mas de uma forma, esse que está comendo maná aqui fora, tendo altas e baixas, Deus tem uma maneira de tratar com ele. O que entra lá dentro e come do maná, que nunca acaba, tem altas e baixas, Deus tem outra maneira de tratar. Os irmãos entendendo? Então observe. Na mensagem Eu Sei, parágrafo 11. Agora, este é um lugar onde todos nós chegamos. E eu creio que hoje nós estamos reunidos aqui para algo, com o mesmo propósito. Estamos todos sobre cinzas. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas, nossos maus momentos, nossas enfermidades, nossas aflições, nossas decepções. E então nós viemos em uma manhã, uma noite de Páscoa como esta, para encontrar palavras de conforto. Amém. Graças a Deus. Mas às vezes a palavra de conforto é exortação. Como Jó estava tentando encontrar de seus amigos, nenhum deles poderia consolá-lo de maneira alguma, por causa de seu problema. Eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. E então, em meio a todos esses problemas, Deus veio para resgatá-lo. Amém? Então, como ele sabia, não era somente sua enfermidade, ele tinha suas agitações, tinha seus problemas, tinha as aflições, havia perdido sua família, toda a sua riqueza, estava a ponto de morrer, mas ele era um ancião, bem sofrido pelos anos, e sabendo que ele desceria ao sepulcro. Vê? Mas quando ele entrou lá dentro da revelação, ele soube exatamente trazer aquela experiência. Amém, irmãos? O irmão Branham disse que Jó tinha todas as experiências possíveis que ele conhecia, que ele era sábio, mas ele não tinha experiência da ressurreição. Ele não tinha. Ele tinha todas as experiências possíveis na vida, porque todo mundo vinha para ouvir os seus conselhos sábios, mas ele não tinha experiência da ressurreição. E o profeta disse que depois que ele passou por essa experiência, foi que a revelação veio. Amém, irmãos? Foi que a revelação veio. Então observe bem, crentes inconstantes. O profeta disse, por quê? É porque a visão ainda não está formada, a fé ainda não está construída, a âncora não desceu ao fundo ainda, a revelação não está ainda confirmada. Ele diz, mas quando isso chegar numa posição, você já passou por todas as experiências possíveis. Amém? Agora nós estamos vivendo a experiência de quê, pastor? A experiência do quê? Do novo nascimento? A experiência do quê? Da ressurreição? Da restauração? Dos dons e tudo mais? Nós não estamos vivendo essa experiência, esse tipo de experiência. Nós estamos vivendo a experiência do rapto. Amém? Do rapto apenas. Você fala assim, como assim, pastor? Porque o rapto é uma revelação. Amém? O rapto é uma revelação. E quando essa revelação desce no coração do indivíduo, no entendimento, acabou tudo. Amém, irmãos? Acabou tudo. Ele não é mais um crente inconstante. Ele não é mais um crente, aquele crente inconstante. Ele sabe por que lutar. Ele sabe por que está lutando. Ele sabe por que lutar, sabe por que está lutando. Ele não é aquele crente que está perdendo tempo na igreja, esquentando o banco, perdendo tempo, sumindo aqui, aparecendo ali, dando bom dia aqui lá e outro bom dia não sei quando. Não! Quando ele entra nessa panela, tem a revelação do rapto, ele sabe o que tem crido, sabe o que quer. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11.